um dos criadores do sistema filosófico chamado idealismo absoluto. Foi precursor do existencialismo e do marxismo. Nasceu em Stuttgart, na Alemanha, no dia 27 de agosto de 1770. Em 1778, ingressou no seminário de Tübingen, que cursou durante 5 anos a fim de se preparar para receber ordens. Os primeiros escritos de Hegel versaram sobre assuntos teológicos, mas ao concluir o curso, Hegel não seguiu a carreira eclesiástica. Veio se dedicar ao estudo da literatura e da filosofia grega. Hegel tinha grande talento pedagógico, mas era mau orador em seus escritos. Usava terminologias pouco usadas que dificultavam sua leitura. Exerceu enorme influência em seus discípulos, que dominaram todas as universidades da Alemanha. Passou a ser filósofo oficial do rei da Prússia. Ética. A ideia fundamental de Hegel é a de que o objetivo da filosofia é o mesmo da religião, o absoluto em Deus. Enquanto a religião o aprende na forma da representação, imagem e sentimento, a filosofia o aprende na forma do conceito, compreendendo-o como unidade ou síntese do infinito e do finito. Para Hegel, a religião absoluta é o cristianismo, que se distingue das demais por sua ideia da encarnação, que representa a união do divino e do ser humano. O sistema desenvolvido por Hegel, o idealismo absoluto, abrangeu várias áreas do conhecimento, como a lógica, a filosofia da natureza e a filosofia do espírito. O Estado, para Hegel, é um todo ético organizado, isto é, o verdadeiro, porque é a unidade da vontade universal e da subjetiva. É, como entende o referido autor, a substância ética por excelência, significando com isso que o Estado e a Constituição são os representantes da liberdade concreta, efetiva. O Estado é o que é em si e para si, e, portanto, tem a efetividade de sua universalidade ou totalidade plena. Esta totalidade refere-se à união do espírito objetivo e o espírito subjetivo, em que o indivíduo tem a sua realidade ou objetividade moral, sendo parte do todo ético. Dessa forma, o indivíduo tem uma relação jurídica para com o Estado, isto é, tem um tribunal acima de si que realiza o direito enquanto a liberdade. Na prática, por exemplo, poderíamos identificar esse direito de emergência dentre outros, como a legítima defesa da vida, com a lei que prescreve a impenhorabilidade dos instrumentos de trabalho, das roupas, etc., dos quais o devedor não pode ser expropriado, porque deles necessita para sua subsistência. Na concepção hegeliana, o direito de emergência, rechaçado por Kant, que não admite em nenhuma hipótese que se abra uma exceção, não invalida a lei, mas evidencia que ela não é absoluta, e ainda que é imperioso levar em consideração as circunstâncias de cada situação. Para Hegel, portanto, moral e ética são coisas distintas, pois, para além da intenção, a eticidade requer que a vontade seja posta como adequada ao conceito e, com isso, superada e guardada sua subjetividade. Uma vontade se determina apenas quando decide. Uma decisão implica escolha, e quem escolhe renuncia à totalidade e se compromete com a finitude, impondo-se limites. E mais, para Hegel, o que determina a escolha são exatamente as circunstâncias históricas, a cultura, os hábitos e os costumes. Justiça. São dois níveis nos quais Hegel trata diretamente do tema da justiça, vinculado à ideia da liberdade, como o conceito do direito. O Estado poderia ser referido como terceiro momento, tendo em vista ser ele a realização da substancialidade ética. Não há, no entanto, nele uma referência explícita ao conceito de justiça, tendo em vista ser essa, por excelência, uma atribuição da sociedade civil, considerada como Estado exterior. O fundamental é mostrar como, no nível da eticidade, a autorrealização individual é assegurada através da efetivação dos direitos, deveres e liberdades nas instituições sociais. Direito. Hegel afirma que este conjunto ética e Estado
professa alguma verdade que outrora, reconhecida como o desenvolvimento das leis, a moral pública e os sistemas religiosos, desde o desenvolvimento do direito, se encaminharam ao progresso que tem alcançado. Mas também, a limitação que o direito impõe ao indivíduo é reconhecido como contrária à liberdade, uma vez que este último exorta o sujeito a agir de acordo com o que estiver pré-estabelecido. Mas ainda assim, o homem é livre, somente na medida em que prossegue dentro do que estiver reconhecido ou aceitado. Na realidade singular, que a autodeterminação o conduz, essa ideia de liberdade forma um papel fundamental no desenvolvimento do direito individual, e o homem, considerado como substância ética da sociedade civil, somente desenvolve todo o seu dever em face da liberdade. A liberdade é um conceito absoluto em Hegel, com o mesmo fim da autoconsciência, que se determina a moldar e trabalhar o conteúdo da sua vontade. Temos que o mundo ético, sendo o Estado a razão, é resultante do elemento da autoconsciência. Não tem a mesma sorte de ter a base da razão que lhe garanta como força, potência. O universo espiritual corresponde ao mundo do acaso e do capricho da vontade divina, abandonado por Deus. Bioética. Os filósofos Kant e Hegel desenvolveram estudos que até hoje influenciam questões éticas e políticas. Kant dedicou-se ao estudo do conhecimento e da ação humana e estabeleceu a justificação do princípio supremo da moralidade. Hegel, por seu turno, apresentou a crítica à moralidade kantiana, através da ponderação de que o dever pelo dever é uma indeterminação abstrata. Nessa linha, Hegel procurou superar o formalismo do imperativo categórico kantiano pela eticidade, via determinações do princípio da liberdade. Assim, a bioética entra no debate quando nela se vislumbra um novo ramo da filosofia moral, baseada no diálogo entre os seres racionais, a fim de universalizar direitos morais, à luz da filosofia de Kant e de Hegel.